observar esse caminho. Um caminho, amada igreja, que muitas das vezes nem sempre ele vai ser fácil. E muitas das vezes nós vamos caminhando e com o passar dos dias e as dificuldades na nossa vida, é como se nós se afadigássemos com as dificuldades. E muitas das vezes nós vamos notar o caminho meio sonolento e às vezes o caminho se acalma e nós começamos a nos perguntar: será que Deus ainda está trabalhando na minha vida? Nós começamos, amada igreja, a nos perguntar: será que Deus ainda está me vendo? Será que o Senhor ainda está trabalhando na minha vida? Aleluia. E muitas das vezes nós paramos, queremos nos sentar no caminho, à beira do caminho, para descansar, como se a nossa alma estivesse afadigada. Mas, amados, o nosso Deus, Ele é a fonte da vida. Onde não há mais vida, Ele chega e sopra vida. Onde não existia vida, Ele sopra e faz com que a pessoa levante novamente. Porque o nosso Deus, Ele é Deus de renovação. E o que eu quero falar nesta noite com isso, amada igreja, é que a cada dia, nós que estamos na caminhada, nós temos o privilégio de nos renovar na presença de Deus. Nós temos o privilégio de a cada dia raiar um novo sol, brilhando um novo amanhecer. Que mesmo que hoje você esteja chorando, um novo amanhã virá. E sempre haverá esperança para aquele que crê no Senhor. Porque se haverá um novo dia, amada igreja, haverá esperança na minha e na tua vida, de que amanhã será melhor do que hoje. Louvado seja Deus. E é isso que nós temos que ter em nossos corações. Saber que o amanhã será melhor do que o hoje. Então, mesmo que o inimigo tente nos parar, nós temos que nos erguer a cada dia, a cada momento. Nós não podemos aceitar a afronta do inimigo. Nós temos que lutar e pelejar. Mas eu não quero ficar só com as minhas palavras. Quero ler aqui no São Marcos, capítulo 10, o versículo 17 em diante. Louvado seja Deus, amados. E diz assim a palavra de Deus: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não fraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aleluia, glória a Deus. Amém, amada igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amada igreja, esta é uma palavra que eu a cada dia eu gosto de meditar na história desse jovem rico. Um homem
jovem, a história dele diz, amados, que era um jovem que ele já obedecia a Deus todos os seus mandamentos. Mas o que eu observo na palavra de Deus, amados, que ele vai até Jesus, ele se ajoelha aos pés dele e faz a pergunta. Quem sabe aquele jovem, no momento em que ele pergunta: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que hei de fazer? Aquele jovem, naquele momento, creio eu, que ele esperava ouvir de Jesus que ele já tinha a sua salvação concretizada. Por ele já obedecer a palavra de Deus. Quando ele diz: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, amados, ele diz: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás. E Jesus, ele cita todos os mandamentos. Por que Jesus citou esses mandamentos? Jesus sabia que ele obedecia esses mandamentos. Sim ou não? Sabia, amada igreja. Só que para aquele jovem rico, ele já estava fazendo tudo o que era necessário para herdar a vida. Por isso que Jesus, ele citou os mandamentos. Aí nós vemos a resposta. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus falou tudo o que ele já praticava. Louvado seja Deus. Amada igreja, e Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Amados, quando nós observamos esse versículo 21, quando diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Naquele momento, amados, Jesus viu o interesse daquele jovem. Mas quando diz que Jesus amou, o coração de Jesus naquele momento, ele se entristece, ele sentiu dor, porque faltava algo naquele jovem. Faltava algo ainda para que ele estivesse de uma maneira privilegiada na presença do Senhor. Porque aquele jovem, amados, por ele ter muitas riquezas, ele achava que já tinha tudo. Ele já praticava os mandamentos da palavra de Deus, tinha os seus bens, e para ele não lhe faltava nada. Mas uma coisa, um detalhezinho pequeno que a gente observa, faz toda a diferença. Quando Jesus diz: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Quando Jesus, amado, quando Jesus diz para ele: vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e vem e me segue, Jesus estava dizendo para aquele jovem: tira tudo, todas as riquezas que tu acha que é a riqueza que está em teu coração, tira tudo de dentro, reparte aos pobres. Jesus estava pedindo para que ele tirasse o amor às riquezas terrenas. Que muitas das vezes, amada igreja, se a gente focar a nossa vida nas riquezas desta terra, nós esquecemos do que é melhor para a nossa vida. Nós esquecemos do bem mais precioso, que é a presença do Senhor. Aleluia, amada igreja. Aquele jovem achava que tinha tudo já, mas se você observar, ele ainda não tinha nada. Louvado seja Deus. Se nós observarmos na palavra aquilo que era tudo para ele,
diante de Deus não era nada ainda. Louvado seja Deus, amados. Porque, amada igreja, diante de Deus prospera aquele que é humilde na presença dele. Muitas das vezes, muitas pessoas, por ter muitas riquezas, às vezes acham que aquele que não tem bens materiais é inferior a ele. Mas não é assim na presença de Deus. As riquezas que contam diante de Deus é aquele que é humilde de coração. É aquele que se faz pequeno aos pés do Senhor. Esse é o que recebe o galardão quando chegar lá no céu. Louvado seja Deus. Então, amados, nesses últimos dias nós temos que observar que a pequenez nos faz grande diante do Senhor. Quando nós nos lançamos aos pés deles, aos pés do Senhor, quando nós nos fazemos pequeno, Deus nos faz grande. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque, amada igreja, quando nós possuímos muitas riquezas aqui na terra, nós nos ocupamos mais. E com muita ocupação, nós esquecemos da comunhão com Deus. Ainda que nós não queremos esquecer, mas o cansaço, ele nos impede. Por isso que nós temos que saber separar. Que as coisas daqui da terra têm um valor, mas as coisas do céu têm mais valor ainda. Louvado seja Deus. Então, amados, nesses últimos dias, nós temos que tomar cuidados e ter os nossos olhos abertos. Porque quando eu falo de riquezas materiais, eu não estou falando simplesmente, amados, de você possuir uma casa ou um carro, mas é tudo aquilo que você faz prioridade aqui na terra. Que muitas das vezes não será simplesmente uma casa ou um carro, ou até mesmo o seu dinheiro, mas qualquer coisa que você faz maior, que você prioriza mais do que as coisas de Deus, você está adquirindo a riqueza material, a riqueza que irá passar, a riqueza que é vaidade, mas a riqueza que vem da parte do Senhor, a ferrugem, o mofo, nada disso irá consumir. Uma coisa que eu observo na palavra do Senhor, amados, é que a Bíblia diz que a sabedoria, ela é mais valiosa do que o ouro provado no fogo. Aleluia. Ou seja, aquilo que nós adquirimos para dentro de nós, a riqueza que nós adquirimos para dentro de nós, ninguém vai tirar de nós. Então, amados, nós temos que atrair riquezas para o nosso coração, riquezas que estão na palavra de Deus. Nós não podemos olhar apenas para as coisas deste mundo, mas devemos olhar mais para as coisas que são de Deus. Porque nesses últimos dias, o mundo está cegando os olhos espirituais das pessoas. Estão levando as pessoas como uma enchente de água, sai levando todas as coisas que estão na sua frente. Assim as coisas, as vaidades deste mundo está consumindo a humildade das pessoas, está consumindo a comunhão das pessoas com o Senhor. Louvado seja Deus. Aí Jesus diz: e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e me segue. Aleluia. Para aquele jovem, ele já estava seguindo a Jesus. Mas nós vemos que somente nesse detalhe nós vemos que ele ainda não estava seguindo a ele.
Porque às vezes, amados, tem pessoas que têm as coisas de Deus como apenas um compromisso que ele não pode falhar. Porque, talvez até porque o pastor não vai ver ele falhar. Não vai ver ele faltar o culto. O pastor não vai reclamar. Mas para Deus o que importa é se você está fazendo com o seu coração, com desejo. Se o coração está desejando fazer a obra do Senhor. Aquilo que Deus está pedindo que você faça. E não fazer apenas por aparência. Mas sim com o coração verdadeiramente aberto para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amada igreja? O nosso Deus, Ele é fiel, amados. E o versículo 25, Jesus diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis.